Há frases que atravessam os séculos, palavras que permanecem ecoando dentro de nós, mesmo quando o mundo parece não mais escutá-las. Entre elas, uma das mais impactantes e profundas que Jesus nos deixou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa frase é tão poderosa que foi registrada por mais de um evangelista. Ela aparece nos relatos de Mateus, Marcos e Lucas, sempre em momentos de grande tensão espiritual. Pouco antes de Jesus ser preso, no jardim do Getsêmani. Ali, ele encontrava-se em profunda angústia e pediu aos seus discípulos: vigiem comigo. Mas eles dormiram. Enquanto o Espírito de Cristo estava em comunhão com o alto, seus discípulos, tomados pela fraqueza do corpo, pela exaustão humana, sucumbiram ao sono. Essa cena não é apenas um registro histórico. Ela se repete todos os dias. Dentro de nós, quantas vezes o nosso espírito deseja o bem, deseja crescer, perdoar, recomeçar, evoluir, mas a carne, com seus medos, apegos, impulsos e distrações, nos arrasta na direção contrária. A luta silenciosa acontece no íntimo de cada ser humano, e por isso o alerta de Jesus continua tão atual. Orai e vigiai é mais do que um conselho, é um modo de viver. Vigiar é observar atentamente nossos próprios pensamentos. É estar consciente do que sentimos, do que desejamos e do que estamos prestes a fazer. É perceber, no instante certo, quando estamos prestes a cair em uma armadilha interior. Já a oração não é apenas uma repetição de palavras, é uma ponte, um elo entre o nosso espírito e a fonte divina. É por meio dela que recebemos força para continuar, luz para discernir, paz para silenciar a alma. Mas por que Jesus colocou vigiar antes de orar? Talvez porque muitas vezes pedimos a Deus direção, mas não estamos prestando atenção aos sinais que Ele já está nos enviando. Vigilância é sensibilidade, é perceber o movimento da vida, é entender quando uma porta se fecha porque algo precisa ser transformado dentro de nós antes que outra se abra. Sem vigilância, até mesmo a oração pode se tornar vazia. Podemos orar pedindo luz, mas manter nossos olhos fechados. Pedir por cura, mas continuar alimentando mágoas. Desejar crescimento, mas recusar o desafio que nos faz crescer. Por isso, espiritualidade verdadeira não se vive apenas em momentos sagrados ou em templos. Ela se manifesta no cotidiano, na forma como reagimos a uma crítica, na maneira como tratamos quem nos fere, nos pensamentos que escolhemos cultivar quando ninguém está nos olhando. A vigilância nos convida a sermos sentinelas da própria alma, e a oração nos dá os recursos para resistir quando a noite interior parece longa demais, seja qual for sua crença, sua tradição ou caminho espiritual. Essa verdade é universal. O espírito em nós é forte, mas ele precisa da nossa escolha para florescer. O espírito está preparado, ele anseia por conexão, por luz, por sentido, mas o corpo, com seus hábitos e tendências, precisa ser educado, orientado, treinado. É como um cavalo selvagem guiado por um cavaleiro sábio. O corpo tem força, mas precisa da direção do espírito para seguir pelo caminho da verdade. E esse caminho só pode ser trilhado com oração e vigilância constantes. A vigilância não é sobre viver em estado de alerta constante, com medo de errar. Não é sobre desconfiança, mas sim sobre consciência, sobre viver com atenção plena. E essa atenção começa nos pequenos gestos, na escolha de como começamos o nosso dia, na forma como reagimos ao trânsito, à correria, às pessoas difíceis. Muitas vezes, achamos que a espiritualidade está nas grandes ações, mas ela se revela, na verdade, nos pequenos detalhes. É fácil manter a calma em um templo,
Difícil é manter a serenidade no meio do caos. Por isso Jesus nos ensina: vigiai e orai. Primeiro, esteja atento a você mesmo. Depois, se conecte com o alto. E assim você conseguirá caminhar com mais equilíbrio, mais sabedoria, mais paz. A ciência tem mostrado, inclusive, que práticas como a meditação e a oração têm efeitos profundos sobre o nosso cérebro. Elas regulam o sistema nervoso, equilibram as emoções e desenvolvem áreas ligadas à empatia, ao perdão e à compaixão. Veja como isso é belo. O que Jesus ensinava há mais de 2000 anos, hoje é confirmado pela neurociência. Orar, meditar, refletir, vigiar. Faz bem à alma, mas também ao corpo, à mente, às relações. Mas o que significa, na prática, vigiar e orar nos dias de hoje? Significa estar desperto, mesmo vivendo num mundo que nos convida a dormir. Dormir em distrações. Dormir em hábitos vazios, dormir em emoções descontroladas. Vigiar é acordar de dentro para fora. É não ser levado automaticamente pela raiva, pela ansiedade, pela crítica. É perceber antes de agir, é sentir antes de reagir e orar. É parar para ouvir algo além do barulho do mundo. É entrar em silêncio para escutar a própria alma. É pedir não apenas para que tudo dê certo, mas para entender o que precisa ser transformado em nós. O Espírito está pronto. Sim, em você já existe uma centelha viva, pronta para se acender, mas essa chama precisa de espaço, de alimento, de atenção. Quantas vezes você já sentiu que queria mudar algo em sua vida, mas logo depois foi engolido pela rotina, pelas preocupações, pelas vozes externas? Por isso o convite de Jesus é tão sábio e tão urgente. Vigiai e orai. Ele sabia que o maior desafio do ser humano não seria o mal de fora, mas o que nasce de dentro, quando deixamos de cuidar da própria alma. Então, hoje talvez seja o momento ideal para começar a vigiar com mais carinho seus pensamentos, a orar com mais profundidade, não por obrigação, mas por desejo de conexão, a viver com mais presença, com mais propósito, com mais... Não espere por grandes sinais para despertar. A vida fala no sussurro, nos detalhes, no agora. Comece com pequenos gestos. Uma oração curta, mas sincera. Uma respiração consciente. Um pensamento de gratidão. Uma escolha mais lúcida. E aos poucos você perceberá que o Espírito dentro de você sempre esteve pronto. Só estava esperando que a sua consciência despertasse para a beleza da jornada. Se essa mensagem tocou seu coração, se te fez refletir ou trouxe alguma luz para seu caminho, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem você acredita que também precisa ouvir isso. Aqui estamos juntos numa caminhada de consciência, fé e evolução. Toda semana uma nova semente é plantada e ela só faz sentido se for compartilhada com amor.